Vamos dar início a uma aula importante que tem como tema apologética para a vida. Vamos então lidar com este campo teórico atingindo a vida do nosso cotidiano, a vida prática, a vida do dia a dia. Qual a importância da defesa da fé, dos argumentos em prol da esperança e ligados ou atrelados aí à vida comum, à vida cotidiana, à vida ordinária. Vamos então lidar um pouquinho com essa questão. Então, a relevância do tema. Existem algumas estatísticas, por exemplo, uma estatística que trabalhou com jovens universitários dos Estados Unidos da América. E nessa estatística, nesta pesquisa que foi feita, 40% dos estudantes cristãos se afastaram da igreja. Olha que dado alarmante. 40% daqueles frequentadores que estavam sempre na igreja deixaram a igreja após, então, o ingresso em um âmbito universitário. E a pergunta que nós fazemos é: o que estaria acontecendo? Qual a causa? Qual a razão explicável para este efeito debandada da igreja no contexto dos jovens universitários? Eles perderam a sua fé por causa de alguma hostilidade da universidade para com a fé, por conta de alguma ideia, ideologia? O que aconteceu? Muitos jovens, se nós formos olharmos friamente, já tinham abandonado a fé quando ainda participavam ativamente da igreja. E talvez nós não queiramos perceber ou não tenhamos olhos clínicos sensíveis o suficiente para perceber este problema. E é um problema que acaba denunciando algumas falhas que podem estar acontecendo no processo igreja, no processo da própria família, então no trâmite educacional, nos conteúdos ensinados e coisas do tipo. Eu quero tratar um pouco sobre isso com cada um de vocês. Então, quanto à responsabilidade da igreja, vamos começar por este tópico, que eu acredito que é um tópico prático e lida justamente com a realidade das nossas mocidades, da responsabilidade do pastor, dos líderes que estão à frente dos jovens. Nós podemos falhar. Existe um livro chamado Em Guarda, do William Lane Craig, e ele chama atenção para alguns pontos. Um dos pontos que ele nos diz é que nós podemos falhar se nós não estivermos fornecendo para os jovens, em termos de conteúdo, aquilo que de fato será importante no período e no momento de tensão que eles viverão. Se ao invés de um treinamento apologético com temas que os ajudem quando eles forem desafiados, nós estivermos subestimando a mente desses jovens e nos conformarmos, por exemplo, em proporcionar para eles experiências de louvor carregados de emoção. Então nós vamos falhar se nós acreditarmos que o ministério com os jovens, o ministério dos jovens, ele estiver atrelado diretamente à área do entretenimento, à promoção de eventos, às necessidades imediatas, sem que nós venhamos a fundamentar e formar a mente desse jovem para desafios bem maiores que chegarão. Então, o que nós estamos dizendo é que a igreja tem uma responsabilidade grande com os jovens, de então preparar sua mente para os desafios, principalmente, não só, mas principalmente do campo universitário.
Quando nós nos isentamos, por exemplo, de tocar em alguns assuntos, alguns temas difíceis, desafiadores para a fé, não deveremos nos admirar de que eles então se tornem presas fáceis em um ambiente acadêmico e muitas vezes mundano, administrado, guiado por teóricos agnósticos e teóricos ateus. Não deveríamos estranhar isso. Deveríamos, como igreja, deveríamos até mesmo, como um grupo de igrejas que se associam, pensar, talvez de maneira muito prática, em um currículo que fosse formativo, um currículo mínimo de conteúdos que preparassem, que ajudassem esses jovens quando eles precisarem. Então, será um ambiente muito hostil o contexto universitário, acadêmico, e se os jovens não estiverem preparados com conteúdos que realmente abasteçam a alma e o coração, eles vão sucumbir. Então, como nós precisaríamos ou como nós poderíamos preparar algo que pudesse os abençoar? A ideia básica aqui é bem prática, é a seguinte: pensar em um currículo para que as igrejas pudessem estar trabalhando o período formativo dos jovens. Então um jovem entra na mocidade. Então ele entra na mocidade aos 15, 16 anos. Então vai sair ali nos 19, 20 anos com aproximadamente 4 a 6 anos de uma formação de mocidade. Ok? O que é que ele vai aprender? O que é que vai ser trabalhado? Então, nós precisamos, de uma maneira muito intencional, preparar este currículo, preparar estes anos, entendendo que nós não podemos desperdiçar tempo neste preparo de cada um deles. Um currículo mínimo deveria conter, ou nesses 4, 5 anos de formação, eles precisariam trabalhar um tema, o problema da dúvida. Então este é um tema importante, relevante, que eles vão se deparar o tempo inteiro, porque as dúvidas elas vão brotar diante ou mediante desafios que eles receberão. E eles podem acreditar que a dúvida é, no final das contas, uma prova de que eles não são crentes. E eles podem começar a acreditar que, de fato, eles não têm nenhuma fé, nunca foram crentes. Isso pode criar uma tensão, quando na realidade é preciso entender melhor a dúvida. Então é preciso, durante esse período formativo, trabalhar essa temática. É preciso entender essa temática. Uma segunda temática: como pode haver apenas uma religião certa diante das milhares de religiões que nós temos espalhadas pelo mundo e inclusive dentro do nosso contexto mais imediato, cidade, estado e país. Então, dentro de um ambiente universitário, uma sala de aula, por exemplo, nós teremos ali um laboratório. Então, um grupo bem heterogêneo em relação a religiões. E quanto mais o jovem se deparar com um ambiente multicultural, mais esta pergunta vai ser importante e relevante. Ele precisa trabalhar um pouco, a veracidade da sua religião ou da sua única e exclusiva religião, porque só o cristianismo é verdadeiro. Isso precisa ser trabalhado. Um outro aspecto, um terceiro tópico que poderia ser trabalhado: como Deus pode ser um Deus bom e amoroso se existe tanto sofrimento, tanta dor, tanto mal, tanta guerra no mundo? Porque Deus não interrompe, porque Deus não faz nada ou parece não fazer nada. Temática de suma importância, porque muitos ateus e agnósticos, eles lidam diretamente com essa questão.
E se o jovem não souber lidar com isso, não tiver nenhuma resposta, vai acabar e pode acabar se complicando bastante. Então, um outro tópico, o cristianismo, ele é opressor? Esta é uma alegação muito comum, principalmente advinda de algumas linhas ideológicas que são encontradas em um ambiente universitário. A minha ideia aqui não é anatematizar a universidade, certo? A minha ideia simplesmente é mostrar que muitos desafios, ou os maiores desafios, podemos até assim dizer, serão encontrados dentro deste ambiente na vida do jovem, principalmente nessa etapa de preparação ou de formação em uma profissão, e ali haverá de fato grandes gigantes para que ele possa enfrentar. Então o cristianismo, ele acaba com todo tipo de lazer, prazer da juventude. Então como eu posso ser plenamente, totalmente feliz, e se eu não vou experimentar de algumas coisas que meus amigos experimentam na universidade, como, por exemplo, sexo livre e sexo de todas as maneiras e formas, de sexo homem com homem, mulher com mulher, e de todas as naturezas que nós conhecemos. As festas, as caloradas que acontecem nas universidades, nas faculdades, então bebidas, então momentos ali onde eles vão se deparar com muitas gargalhadas, até mesmo drogas como maconha e outras. Então, o que é que o cristianismo proporciona de prazer, de lazer para o jovem, nesse sentido, que substitui todos esses aspectos? Já é uma temática importante. Uma próxima temática que deveria conter nesse currículo: a igreja foi e é responsável por muitas injustiças no decorrer da história e atualmente. A igreja engana as pessoas, a igreja explora as pessoas. Como lidar com uma igreja, por exemplo, que fomentou as cruzadas? Como lidar com uma igreja que fomentou tanta guerra dita como santa no decorrer, então, de todo o nosso contexto histórico e social? Então, é importante lidar com essas temáticas porque todas elas serão questionadas naquele ambiente. O cristianismo é machista? É uma questão de suma relevância. Então, como entender, por exemplo, a ideia de submissão num contexto onde o feminismo tem cada vez mais prevalecido? O que é de fato o feminismo? Todos esses assuntos são de extrema relevância e importância. O cristianismo é realmente o ópio da sociedade, como dizia Karl Marx? Ou o cristianismo trouxe progresso para o ser humano? Isso é uma questão, meus irmãos, importante para os jovens. O seu filho precisa saber que o cristianismo mudou o mundo, que o cristianismo mudou todo o contexto onde ele esteve. Então, para que ele possa não se envergonhar da fé, não se envergonhar do evangelho, da igreja. Eu posso mencionar rapidamente alguns aspectos de progresso proporcionados pelo cristianismo na sociedade. Por exemplo, nós temos leis que foram sancionadas e que conhecemos dos nossos dias contra o infanticídio, o abandono de crianças, o aborto no Império Romano, tudo isso sendo resultado aí da ação do cristianismo diretamente. Nós temos aí o cristianismo lutando contra o suicídio, contra a situação precária e seletiva dos serviços hospitalares no decorrer dos séculos, contra as lutas brutais que aconteciam no Coliseu em relação aos gladiadores. Nós temos o cristianismo sendo muito ferrenho contra a maneira de tratar os criminosos, então não aceitando, por exemplo, que os criminosos tivessem seus rostos deformados por marcas de ferro em brasa. Então o cristianismo, ele também teve uma influência direta na realização das reformas nas prisões,
como, por exemplo, a separação de prisioneiros do sexo masculino e feminino. Tudo isso resultado da ação direta do cristianismo. O fim da prática de sacrifícios humanos, por exemplo, o que aconteceu dentro da Irlanda, Prússia, Lituânia, tudo com influência do cristianismo. O cristianismo, ele esteve contra a crueldade, né? Que lidou diretamente com o contexto das mulheres. Então, hoje a gente fala muito de um cristianismo machista e opressor, mas o cristianismo, no decorrer da história, ele lutou muito pela causa do valor das mulheres, algo de extrema relevância e importância para pensar. O cristianismo sempre se posicionou e foi contra a pedofilia, que era muito comum, inclusive, dentro do contexto romano. O cristianismo fomentou, por exemplo, leis que davam direito à propriedade, proteção a essas propriedades. O cristianismo lutou, no decorrer dos séculos, contra a poligamia, desvalorização da mulher. Então é preciso entender o relacionamento Antigo e Novo Testamento nessa temática, é preciso ser desenvolvido isso, porque o cristianismo historicamente lutou contra isso. O cristianismo lutou, por exemplo, na proibição de queimar viva as mulheres viúvas na Índia em 1829, isso é resultado do trabalho cristão. Então nós temos muitos aspectos do cristianismo lutando a favor dos idosos, o cristianismo fomentando as primeiras clínicas psiquiátricas do mundo. Então, quando os jovens não sabem, não conhecem esta realidade cristã, eles então passam a acreditar que o cristianismo se resume a um culto de domingo à noite, que o cristianismo se resume a um culto de mocidade, um culto de entretenimento, quando na realidade o cristianismo, ele trouxe marcas na sociedade vívidas e que contribuíram até os nossos dias. Um outro tema que poderia ser desenvolvido dentro de um contexto de mocidade, de jovens, e diz respeito mais diretamente às Escrituras, à Bíblia, por que apenas 66 livros são considerados canônicos? Nós temos outros livros na época, nós temos outros evangelhos, por que apenas 4 evangelhos? Será que não se trata apenas da influência de Constantino, de uma influência ideológica e política? Será que o cristianismo não é resultado, então, de uma decisão política, governamental? Temas importantes, desafios que serão lançados para os jovens. O cristianismo é contra as artes, o cristianismo é contra a cultura de modo geral, desvaloriza a estética, a beleza. De fato é isto, porque há uma certa caricatura do cristianismo, né? Algumas igrejas parecem de fato se voltar contra alguns aspectos. Então, como lidar com a cultura? Qual é o equilíbrio? Qual é a moderação? Nós podemos sucumbir diante da cultura, ser engolidos pela cultura? Esse é um risco? Ou nós devemos, então, abandonar completamente? Aí nós temos aspectos que precisam ser tratados. Por quê? Porque nós não temos como fugir da cultura em que vivemos, somos bombardeados por ela. Como lidar com isso? Nós poderíamos tratar de temas como criacionismo, evolucionismo. Por quê? Porque coloca a Bíblia, por exemplo, como um livro mítico, coloca a Bíblia como um livro que não é de fato relevante, verdadeiro. Então, como defender também o sexo apenas no casamento, em pleno século XXI? Então, como dizer para os jovens que eles devem permanecer virgens até o casamento, se todo o contexto que eles vivem, que os rodeia, é completamente contrário a isso? A estatística vai contra todo este aspecto, é viver na contramão do mundo. Mas como assim? Às vezes dizer viver na contramão do mundo pode até ser uma frase de efeito, mas viver isto é outra história. Então é preciso fomentar um ambiente onde o jovem possa de fato aprender doutrinas, aprender verdades e inclusive viver em um contexto de sociedade que dê para ele os hábitos importantes, os ritos, as liturgias
que os ajudem em um contexto hostil. O cristianismo é de direita, o cristianismo é de esquerda, é capitalista, é marxista, temáticas que são plenamente desenvolvidas dentro do contexto universitário e que o jovem vai precisar de alguma maneira ter uma posição sobre isso. E aqui tem algo que eu gostaria de fomentar, porque nós temos em nossas igrejas crentes adultos maduros formados nas mais diversas áreas. Nós temos professores nas mais diversas áreas, sociologia, filosofia, letras, teologia, e então seria muito importante trazer esses profissionais para que eles pudessem contribuir com esses jovens, mostrando para eles, dentro da área deles, o quanto de fato o cristianismo faz a diferença, explicando as ideologias equivocadas, erradas. Então, se nós tivéssemos um grupo que nós podemos contar dentro de uma igreja, de um economista, por exemplo, que pudesse fazer o vínculo da economia com a teologia, um advogado fazendo links do direito, dos direitos humanos com a teologia, e contarmos com toda a riqueza que existe dentro da igreja. Lembrando aqui que isso não é responsabilidade apenas de um líder teológico, apenas de um pastor. Nós precisamos começar a lançar mão deste grupo rico que existe na igreja. É muito importante que todos os irmãos se envolvam na formação da futura geração. E eu posso contribuir justamente trabalhando estas áreas, explicando, esclarecendo cada uma dessas áreas aí para os jovens da minha igreja. O cristianismo é baseado apenas numa fé sem evidência, sem base, sem fundamentos, é apenas fideísmo. Então é preciso trabalhar todos esses aspectos, entende? Então, por que eu estou trabalhando e dando todos esses temas? Porque isto deve moldar a maneira que a igreja pensa o ministério com os jovens. A apologética nos molda no sentido de preparar os nossos jovens para o contexto que eles irão enfrentar. Se nós não tivermos um ministério intencional, proposital, focado, com metas nesse sentido, nós podemos então estar apenas entretendo os irmãos e perdendo de fato anos de extrema importância para lançar bases. Se somos moldados pela comunidade que nós vivemos, então William Lane Craig vai nos dizer: a igreja deve ter um papel fundamental na formação da cosmovisão do indivíduo que faz parte dela. O ministério com os jovens, ele deve ser feito com esmero e dentro desta intencionalidade. Então, essa importância de uma igreja saudável na vida de um jovem cristão deve ser sentida. Eles precisam experimentar isso. Então, deve ser instrumento esta igreja, esta mocidade, pais, pastores, para lapidar a perspectiva que o crente tem da vida e da sociedade, para moldar esta cosmovisão que ele precisa ter, essas lentes, para que ele possa ler o mundo e entender que o cristianismo, ele contribui de uma maneira grandiosa com a própria vida dele e com a sociedade que o cerca. Então devemos entender, meus irmãos, que a partir do momento em que alguém percebe que o mundo ao seu redor não é tocado, que esse mundo não é explicado por nossas crenças, por suas crenças, então esta pessoa vai acabar se decepcionando, essa pessoa vai entrar em crise, ela vai tender inclusive a se afastar da igreja, por não perceber como a igreja explica o mundo de uma maneira coerente, consistente, de uma maneira aplicável, com praticidade. Então tudo isso é de extrema relevância. Nenhum jovem, pode ter certeza disso, nenhum jovem rodeado de injustiças, de violência, de pobreza, de mortes, guerras, suportará o peso de uma crença que na visão dele não está sendo eficaz ou que simplesmente se foca apenas no mundo por vir.
Sem cosmovisão cristã, os jovens facilmente vão cair na armadilha de um ativismo ou uma militância política social. É o que acontece quando muitos entram na universidade. Eles recebem uma espécie de injeção de propósito, pelo que lutar, a causa pela qual eu devo e preciso morrer. E eles acabam, inclusive, sendo formados mediante heróis sociais e políticos da história. E isto vai fazer com que o coração deles seja preenchido com uma causa. Só que essa causa apaixonante, essa causa que deveria fazer com que o coração deles pulsasse e fizesse mais e mais, e estivesse inclusive disposto a morrer por ela, é o cristianismo. E isto precisa ser levado muito a sério, e isso precisa ser formado no coração e na mente dos jovens. Eles não podem ver o cristianismo como algo apenas cansativo, enfadonho, sem que esse cristianismo tenha um impacto no mundo em que eles vivem, na sociedade em que eles vivem, nas pessoas que estão ao seu redor. Eles precisam entender que este cristianismo, no final das contas, ele é grandemente transformador e abençoador, como eu já mostrei que na história ele foi com todos aqueles aspectos. Um outro fator prático que a apologética nos lembra é aquilo que o Peter Berger chama de estrutura de plausibilidade. Quando um jovem chegar na universidade, ele não vai encontrar um grupo grande que ele possa se sentir à vontade com suas crenças. Pelo contrário. Então, não vai haver essa estrutura plausível para ele defender suas ideias, suas crenças. E nesse sentido, ele começa a ficar cada vez mais acanhado. Ele começa a ficar cada vez mais tímido, cada vez mais envergonhado. Por quê? Porque ele está agora em um ambiente onde a maioria é avessa ao seu pensamento, às suas ideias, que não creem nos aspectos mais básicos que ele crê. E aí pode gerar nele esta pressão que as pessoas acabam exercendo sobre nós, que uma maioria exerce sobre nós. E nós devemos lembrar que muitos jovens acabam sendo e se tornando muito impressionáveis diante de pressão social, de estrutura de plausibilidade. Então a apologética ela vai ajudar o jovem a que ele entenda que muitos não pensam como ele. Logicamente o aspecto principal é porque não são crentes, mas também porque não têm as mesmas ideias e informações que ele tem. Ele não está acreditando em um absurdo, ele não está no limbo, ele não está vivendo uma vida paralela, uma vida ignorante, uma vida idiota. Não. Quando ele é informado, respaldado, fundamentado, ele vai começar a olhar para aquelas pessoas e até ter mais misericórdia daquelas pessoas. Ele vai se relacionar com elas, entendendo que aquelas pessoas não pensam como ele, não porque ele é meramente um cristão ignorante, mas porque no final das contas aquelas pessoas não conhecem certos dados, acreditam em meias verdades, e se eles estiverem realmente preparados, eles não vão sucumbir diante da pressão social, ou essa estrutura de plausibilidade será tão necessária. Até porque, e aqui vem a importância da igreja e de uma mocidade, até porque eles vão ter na igreja uma estrutura de plausibilidade. Ali eles vão encontrar pessoas que pensam de maneira muito próxima, dentro da sua casa, dentro da sua família e assim por diante. Então, nesse sentido aqui, a igreja é a base, a igreja é o quartel que fundamenta, que solidifica respostas, que dá porquês para muitos dos questionamentos que ou eles têm no coração ou terão. Então, não nos enganemos, muitos não nos perguntam mais porque eles acabam amedrontados, acabam muitas das vezes receosos de serem retaliados por nós, de não serem compreendidos, de serem taxados como céticos, incrédulos, e acabam colocando essas dúvidas debaixo do tapete. Mas nos primeiros passos na universidade, ela puxa o tapete e mostra tudo o que tem embaixo.
e gera neles então a grande crise da sua vida. Então é importante que o ambiente da igreja, o ambiente da família seja esse ambiente dialogal, com conteúdo, com informações. Então que nós possamos, lógico e basicamente, estudar a Bíblia, fazer cada vez mais pregações que possa fazer com que eles leiam a Bíblia de maneira responsável, mas nunca esquecendo que a Bíblia precisa tocar a nossa realidade, que a Bíblia precisa tocar e lidar com os problemas que nós vivemos em nossa época, para que aos olhos deles, aos olhos das pessoas, a Bíblia não se torne um livro meramente obsoleto e antigo que foi escrito há 2000 anos atrás, como é o caso do Novo Testamento. Então precisamos ensinar isso para os nossos jovens. Então essa é a função da apologética. Nota como a apologética é muito prática. A apologética ela pode nos ajudar a não ter uma crise espiritual tão forte que nos afaste da casa de Deus, que nos faça olhar para a igreja, nos faça olhar para lideranças e até para os nossos pais de uma maneira contrária àquilo que a Bíblia acredita. Então é importante demais para a solidez de uma vida espiritual. Como C.S. Lewis afirma, nós não podemos ter um cristianismo água com açúcar. Nós precisamos aprofundar, nós precisamos lidar com as questões densas. Isso é de extrema relevância, é de extrema importância e, de fato, a igreja tem um papel importantíssimo nesse ponto e para ajudar. Responsabilidade dos pais é um outro aspecto que eu quero mencionar aqui para a gente afunilar e concretizar essa aula. É preciso que os pais se preocupem em preparar os jovens, não apenas para entrarem na universidade. Muitas vezes os pais investem alto, então pagam cursinhos caríssimos para que os jovens possam realizar seu sonho de entrar em um curso concorrido. E não tem nenhum problema com isso, se os pais podem investir, podem realizar estes sonhos na vida de seus filhos, amém, que eles se tornem grandes profissionais. Mas esta não pode ser a única e a exclusiva preocupação. Muitos pais se perdem nisso. Acreditam, por exemplo, que se o filho passar na universidade, ele cumpriu a sua tarefa. Então, que ele cumpriu ali a sua obrigação com os filhos e os filhos estão bem encaminhados. Quando, na verdade, é ao entrar na universidade que ele se desencaminha. E nós precisamos entender e saber disso, para que os nossos filhos, então, possam ser instruídos a este respeito. Haver uma preocupação aqui neste aspecto. É um erro, preste atenção, é um erro acreditar que o terceiro ano do ensino médio ou o tempo de cursinho do seu filho, do jovem, ele deve então fazer com que este jovem abra mão de seu tempo para a igreja, de seu serviço, das suas disciplinas espirituais, de sua mocidade. Por quê? Porque ele precisa estudar. Porque ele precisa estudar. Sim, é fato que os jovens precisam estudar, eles precisam cumprir esta meta, e eu diria que a grande razão para isso é, em cada fase da vida, nós glorificamos a Deus de determinadas maneiras. E na fase estudantil, a melhor forma do jovem glorificar a Deus é estudando, sendo o melhor aluno que ele pode ser, usando a sua mente da melhor maneira. E precisamos mostrar para eles que isso se trata da glória de Deus, não meramente de poder ser um profissional bem-sucedido. Isto é um resultado daquilo que entendemos que a Bíblia nos instrui em relação à vocação e profissão. Então, isso aqui é importante. O que eu estou alertando é que se no terceiro ano o jovem for instruído a abandonar a igreja, for permitido, por exemplo, que seja um tempo meio que sabático na vida dele, só para estudo, foca no estudo, o que acontece? Acontece que ele vai entrar na universidade completamente debilitado espiritualmente. Completamente. E muitos não percebem isso. Fraco, jovem sem oração, jovem sem participar
da sua mocidade, sem amizades sólidas na igreja, sem teologia fortificada, sem coração palpitando por Deus, entrando na universidade, entrando em um campo de guerra. Então, jovens que não sabem lidar com as armas, sendo convocados para um campo de guerra. E quando os pais não entendem isso, eles mesmos acabam se equivocando com seus projetos e com seus sonhos. É importante pensar mais sobre esse aspecto e ser mais responsável quanto a isso. Como os pais têm coragem de enviar seus filhos para um campo de guerra sem o devido preparo? Entende o que eu estou dizendo? Não deveria haver, nesse sentido que eu estou dizendo, nenhuma limitação no investimento necessário na vida dos seus filhos. É momento de investir pesado. É momento de investir para que seu jovem ame a igreja, ame os outros jovens, ame a palavra, aprenda bases sólidas importantes, investir, levando, trazendo para conferências, pagando aí para que ele possa participar de eventos que abram a mente, que dê visão. Então tenha cuidado em investir apenas no preparo do conteúdo necessário para que ele possa passar numa prova e ingressar numa universidade. Se você fizer isso, seu filho pode entrar numa universidade, mas por outro lado, ele pode sair da igreja. Por uma porta, entrando, na outra, saindo e deixando a igreja para sua grande tristeza. E nesse sentido aqui, nós podemos até contribuir se nós não formos diligentes, responsáveis ou não entendermos o que acontece. Acompanhe o que seus filhos estão aprendendo na igreja semanalmente. Você costuma fazer isso? O que ele está aprendendo? Qual o currículo que está sendo desenvolvido dentro do contexto de mocidade? Eu tenho visto no decorrer dos meus anos que algumas mocidades, elas não são mocidades de fato pensadas, preparadas. Não são. Parece que é simplesmente o preencher de uma lacuna e às vezes tratar até de um tema, abre a Bíblia, faz uma exposição, sem parar e pensar na grande relevância de um tema que o jovem precisa e necessita. É de extrema importância o que eu estou dizendo. Eu estou soando um alarme aqui para que a gente possa pensar, repensar, e tudo isso com base dentro da apologética e da necessidade que a apologética mostra ou se mostra para alguns contextos e igrejas. A apologética, ela é prática, ela é vivencial completamente. Por quê? Porque não existe nada mais prático do que a vida estudantil do seu filho, nada mais prático do que a profissão de alguém, nada mais prático do que o contexto cultural, político, não existe nada mais prático do que relacionar fé a todos esses elementos, até a maneira de pensar a família, até isso será desconstruído dentro daquele molde, inclusive preconceituoso, mas muito usado, de família que agora é uma família tradicional. Pronto, então, uma desconstrução da família tradicional. Então, o jovem precisa estar preparado para poder lidar com conceitos de família, o que é família. Então, entender inclusive que família não é apenas pai, mãe e filhos. Então, existem famílias constituídas apenas de pai e mãe, ou no contexto que eu estou querendo mencionar, marido e mulher. Então, sem que o casal possa ter filhos, existe inclusive famílias são constituídas onde avós criam netos. Então, tudo isso acontece por conta da natureza pecaminosa, dos contextos que nós vivemos, mas é preciso lidar com o conceito de família de maneira muito mais larga. Tem alguma coisa mais prática do que isso? Do que lidar com contextos, por exemplo, de proibição ou permissão de aborto? Tem alguma coisa mais prática, por exemplo, do que os limites para o lazer, prazer, bebida alcoólica? Então, tudo isso é muito prático. Como o entretenimento deve estar na nossa vida, como a Bíblia lida com isso. Tudo isso diz respeito à apologética. Diz respeito, então, àquilo que a apologética nos fornece para pensar cristianismo de uma maneira coerente com cada aspecto da nossa vida.
Então a apologética, ela engloba, ou pelo menos uma parte dela, engloba a ideia de cosmovisão cristã dentro desse contexto. Os pais devem fazer mais do que apenas levar seus filhos à igreja e ler histórias da Bíblia para eles. Não podem fazer menos do que isso, mas devem fazer mais. Pais e mães precisam também, preste atenção, ser bem treinados. Para quê? Para que eles possam ser capazes de explicar aos filhos desde pequenos, cada vez com mais profundidade, porque cremos naquilo, porque cremos nesta verdade. Então, de suma importância são os pais estudarem apologética. Porque nós pensamos, meu filho realmente precisa de cada um desses aspectos. Nós cristãos precisamos. Eu não tenho tempo para estudar isto. Só que você precisa abençoar seu filho. Você precisa cuidar da sua filha. Você precisa abençoar os jovens da sua igreja, as pessoas que estão ao seu redor. Nós precisamos ter tempo, encontrar tempo para nos capacitar, para estudar, para ler cada um dos temas que foram mencionados aqui. Não é patrimônio exclusivo ou um patrimônio destinado apenas para os jovens, mas principalmente para pais. Pense em pedir aos líderes da sua igreja um curso de apologética para pais, tratando dessas temáticas, discutindo essas temáticas. Tenha interesse, tenha sede pelo conhecimento, porque senão você não terá como ajudar seus filhos. Pastor, eu não tive como estudar muito, eu não tive as oportunidades de aprofundar meus estudos. Não tem problema. A igreja vai te abençoar, a igreja vai te ajudar. Você vai dar passos lentos dentro do contexto da igreja. Não é por acaso que a igreja foi responsável por uma grande revolução na área da educação, tanto no quesito da inauguração das universidades ou das primeiras universidades dentro do contexto da Idade Média, quanto missionários que chegam em campos onde existem, inclusive, pessoas analfabetas, e eles começam a letrar essas pessoas. Por quê? Porque eles entendem que aquelas pessoas precisam de conhecimento. Então, cabe um sacrifício da nossa parte, cabe uma cobrança da nossa parte, e também cabe que a gente entenda que nós não estamos meramente brincando com conteúdos, brincando de ser igreja, que é de extrema relevância tudo aquilo que nós aprendemos. E igrejas que ensinam todos esses conteúdos com base em uma interpretação saudável e equilibrada da Bíblia é raríssima, é raríssima. E se você é um pai, um crente que está me ouvindo nesse momento, um jovem que está me ouvindo nesse momento, valorize demais, demais uma igreja que te instrui e te ajuda nesse sentido aqui. Pare e pense no que eu estou te dizendo. Mas o pastor não pode ler livros por você. Ele tem que se preparar, ele tem a responsabilidade dele para te ajudar e te instruir, mas cabe a você se preparar para a grande missão de ser um crente, um cidadão, de ser um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa. Os pais precisam conseguir tempo. Eu sei que isso é difícil, mas é necessário. É preciso cobrar que esses temas sejam desenvolvidos na igreja. É preciso cobrar isso, desenvolvido numa sociedade masculina, desenvolvidos em sociedade feminina. É importantíssimo. Então, como o cristianismo se posiciona diante, então, do feminismo, do marxismo, da pobreza, da riqueza, estudando teologia aplicada dentro dos contextos das sociedades. Muitas vezes falhamos e erramos porque não entendemos ou, na realidade, nem queremos. Não temos sede por esse conhecimento, até uma certa preguiça de pensar, de raciocinar. E aí nós falhamos, nós perdemos tempo. Meus irmãos, não temos tempo a perder. Somos discípulos. Precisamos estar nos preparando, nos capacitando. Nós não temos tempo para perder. Isto que eu estou dizendo não significa que não deve ter comunhão, que não deve ter momentos de riso, de entretenimento. Sim, tudo isso está incluso,
mas nós precisamos escolher temáticas extremamente importantes, relevantes para nós, então, para que a gente possa de fato abençoar e saber lidar com este mundo tão contrário às Escrituras. Isto é apologética na vida prática. Então, apologética na vida prática é o quê? É teologia aplicada. Se você está percebendo o que eu estou desenvolvendo, o que é apologética? A defesa da fé. Que fé? As doutrinas. Então, as doutrinas cristãs que, quando nós olhamos para elas, entendemos a sua grande importância, a sua grande relevância e por que continuar defendendo e entendendo. É importante, e aqui fica uma dica para vocês, e eu quero encerrar com isso. Criem grupos de discussão, invistam em pregadores, conferencistas, teóricos, que abençoem a comunidade. Investir aqui invista seu tempo, dê seu carro para que seu carro possa ajudar a trazer pessoas. Aqui não é dar seu carro para a igreja, aqui é usar seu carro com uma boa mordomia para o reino e para a glória de Deus. É disso que eu estou dizendo. Abençoando, trazendo pessoas, levando pessoas para casa, fazendo tudo o que for necessário, preciso e possível para que as pessoas se instruam cada vez mais. Aqui diz respeito a contribuir financeiramente. Para quê? Para que haja condição necessária, para que a instrução aconteça da melhor forma e da melhor maneira possível. Mas, infelizmente, a realidade é de tanto desinteresse que às vezes existem bons preletores, boas temáticas sendo desenvolvidas, mas eu não apoio, eu não participo, eu não compareço. Não faça isso. Muitas vidas precisam de luz, precisam ser iluminadas. Nós temos incógnitas, interrogações na nossa vida que precisam ser respondidas. Não coloque debaixo do tapete as tensões teológicas. Participe, busque resolvê-las. Seja alguém curioso, curiosa, para conhecer mais, entender mais, porque se você é pai ou mãe, você abençoará grandemente sua família se você aprender apologética. Se você é um jovem, está me ouvindo nesse momento, você terá poucas dificuldades dentro do contexto universitário se você, de fato, tiver sido capacitado por sua família e por sua igreja. Oremos. Oremos para que hajam cada vez mais líderes capacitados, pais capacitados e jovens capacitados. A apologética para a vida, ela é inegociável. Que Deus abençoe. Eu espero que tenha gostado. O Seminário Batista, a Faculdade Batista do Cariri, tem o desejo de proporcionar a você cada vez mais conhecimento, cada vez mais engajamento com a teologia. E se você nos acompanhou até aqui, então saiba que amanhã nós daremos continuidade com mais uma aula muito importante, que é o relacionamento entre evangelismo e teologia. Então, se prepara, agenda aí para estar conosco. Amanhã, mais um momento imperdível. Deus abençoe.